Associação dos Educadores Municipais de Guarulhos. A mudança se faz na sala de aula e fora dela. Oferecemos a todos os filiados atendimento jurídico e salão de beleza em nossa sede, localizada na rua Claudino Barbosa, 102, no Macedo. Além disso, estamos ampliando nossos convênios para atender ainda melhor o interesse e necessidades de todos os filiados. Faça parte da AEMG. Para mais informações, ligue 2087-2520, 4965-1745 ou 96769-4434. Em compromisso com o seu associado, o Sindicargas de Guarulhos mantém uma estrutura cada vez mais voltada para o bem-estar do trabalhador. Visite a nossa sede na rua José Lourenço Neves, número 346, no Bom Clima, e seja também um associado do Sindicargas. Presidente Irapuan Siqueira. Serviços e Informações Guarupás. Se você tem reclamações, sugestões, dúvidas ou necessita de informação, fale conosco. Estamos sempre na linha para ouvir você. Para tirar dúvidas sobre cartões e demais informações, ligue para 0800 559 499 de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas. Fale com a gente também no Facebook, www.facebook.com.br/Guarupás. Nosso site, www.guarupás.com.br/Fale Conosco, ou por e-mail, falecom@guarupás.com.br. Guarupás, levando você de ponto a ponto. Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública de Guarulhos. Uma entidade que luta e conquista. O STAP dispõe de uma ampla e consolidada estrutura para atender o sócio com serviços de cabeleireiro, atendimento jurídico, clube de campo e parcerias com diversas colônias de férias. Seja sócio do STAP. Acesse www.stapguarulhos.org.br. Presidente Pedro Zanotti Filho. Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Guarulhos, sempre falando dessa cidade que é imensa, que tem tantos problemas, mas também tem muita gente correndo atrás, procurando soluções. Hoje, aliás, logo no começo do programa, se você está assistindo nosso programa numa reprise do YouTube, faz o seguinte, ó, se inscreva aí, acesse, pega a sinetinha aí, curta em cima dela aí, e você vai receber todas as informações em primeira mão. Hoje transmitindo além do canal 3 da NET TV, também pelas maiores fanpages da cidade. Estamos transmitindo pelo jornal Guarulhos Hoje, mais de 225 mil seguidores. Estamos também na fanpage da Guarulhos Web. Guarulhos Web são mais de 78 mil seguidores. Estamos na página da TV Guarulhos, na minha página pessoal e na página do programa Tribuna Livre Guarulhos. Essa página aí, curta e compartilhe para deixar esse espaço ainda mais democrático. Pedir para o pessoal que já está nos acompanhando pelas redes sociais para compartilhar, porque hoje temos duas super entrevistas aqui, hein? A primeira entrevista vai ser... Olha, espera um pouquinho aí que você vai saber. Se você quer saber o que acontece na cidade de Guarulhos, www.guarulhosweb.com.br, o site mais acessado da cidade de Guarulhos. E olha só ali, ó, nosso material da TBL Comunicação já colocado aí, isso mesmo, na primeira página do Guarulhos Web. Também falar da ACE Guarulhos, pois ela tem solução para a sua vida e a vida do seu negócio. Vai lá conversar com o presidente, William Panek, e você vai descobrir soluções interessantes. Falar também da Guarupás, viu, meu amigo Lucas?
da Guarupás. Aliás, Guarupá, seu bem-estar merece muita atenção. Novembro Azul, olha só, o câncer de próstata se diagnostica, você consegue fazer o diagnóstico logo no início. E se fizer isso, ele tem 90% de chance de cura. Então, Novembro Azul, deixe de preconceito e vá fazer o exame. Seu bem-estar merece essa atenção. Meu amigo Lucas, temos aniversariantes hoje? Vamos lá? Olá, confira agora os aniversariantes desta quarta-feira, dia 7 de novembro. Hoje nós cantamos parabéns para Juliana Santiago, Walter Garvalho e Viviane Prado. Parabéns a todos e um ótimo aniversário. E hoje nós temos o prazer de receber aqui o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Guarulhos, Pedro Zanotti. Seja bem-vindo, Pedro. Obrigado, Roberto. Obrigado a todos que nos assistem. Obrigado pelo convite, né, principalmente. Quero agradecer em nome de toda a diretoria sempre o espaço que o Tribuna Livre, né, concede para o STAP para conversar, dar uma notícia. Fazia tempo que você não vinha aqui, hein? O Rogério tá vindo mais que eu. Aí você convidou Rogério, mais o Rogério do que eu, pô. Tô brincando. O Pedro, além de ser presidente do Sindicato dos Servidores, é professor e exerce a profissão, não é isso, Pedro? Isso, trabalho... meus meninos assistem, meus meninos é legal, Vamos né? lá. Escola Roberto Alves, Escola Lírio Figueiredo, Vila Fátima, Vila Baus, os meninos do ensino médio lá, eu trabalho lá. Pô, que bacana. E a gente sempre discute com o Pedro essa questão da escola sem partido, né? E depois ele sempre dá uma visão muito legal sobre o dia a dia, que quem não está no dia a dia acaba tendo uma visão distorcida, né? Acha que é uma coisa fácil, mas quando está lá dentro é uma outra coisa completamente diferente, né, Pedro? Totalmente diferente. E outra, o adolescente, né? Esses debates da escola sem partido eu acho até engraçado, porque eu acho que a visão dessas pessoas, não tá na escola, ali no dia a dia da escola, ela não conhece o adolescente de hoje em dia. O adolescente de hoje em dia, ele é questionador, graças a Deus. Ele debate, ele conversa, não adianta... dentro da minha matéria, é uma matéria que eu acho que é a mais perseguida da escola sem partido, né? Tirando a sociologia, a filosofia, vem a história. Eu acho que a história, eu acho que é o primeiro colocado. O pessoal da escola sem partido gosta de perseguir os professores de história, né? Acho que segundo lugar o de sociologia e o terceiro de filosofia. Filosofia, né? Ensinar a pensar, né? Compartilhar conhecimento. História, os fatos históricos, e a sociologia, então, aí que é o perseguido mesmo também, porque vai explicar a sociedade. Mas eu não entendo como funciona esse pensamento desse pessoal, porque eu acredito, pensa assim, o professor, como é que é essa escola com partido? Eu mando os alunos votar em tal candidato, mando se filiar, não cabe esse debate. Sinceramente, eu não consigo... né, entender alguns vídeos, professores com algum tipo de camiseta. Mas um pouco dessa escola sem partido, Samuel, caiu a máscara agora, aquela deputada do Sul, né? Ali caiu a máscara legal, porque ela também é uma das que mandando filmar, que ela é a favor da escola sem partido, e as fotos dela trabalhando com a camisa de um candidato. E fazendo, então, que é escola sem partido ou escola que não tem o partido que não é o dela, que ela quer que seja assim. Exatamente. Acho que o pensamento é esse, então. Nenê da Adega, boa noite. Tá nos acompanhando o Rafael Garcia está dando boa noite para nós. Denilson Bandeira, boa noite, Roberto e equipe. E meu presidente e amigo Pedro, bom programa a todos. Você já tá ligado aqui. O Denilson é amigão. Aliás, Denilson sumiu, hein? Então, o Denilson ele tem um trabalho, Samuel, assim, poucos até os servidores amigos, né, nossos amigos perguntam isso daí. O Denilson ele tem um trabalho na Federação dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo, representando a nossa cidade de Guarulhos, né? E também tem um trabalho na Confederação, que representa os servidores públicos do Brasil inteiro. Então, as pessoas às vezes não sabem, o STAP, nos últimos 10 anos, nós tivemos uma ascensão muito boa. Até como eu brinco, falo para os servidores, isso não é mentira. Nós somos um sindicato que é referência entre os servidores públicos do estado de São Paulo e até fora do estado de São Paulo, pelas conquistas mesmo. Tem algumas coisas que nós conquistamos que ela foi vanguarda em todos os sentidos. Uma delas, por exemplo, já comentei aqui no seu programa. Antes de qualquer guarda civil municipal de Guarulhos ter direito ao risco, periculosidade, risco atividade,
nós conseguimos em Guarulhos. Tanto que foi quase 3, 4 anos depois que veio a lei federal que passou para todos os guardas. Nós somos pioneiros também no risco de atividade para o agente de trânsito. Hoje, praticamente no Brasil inteiro, apenas 10% dos municípios e dos estados eles cumprem a lei do piso nacional dos professores, a lei 11.738 de 2008, na íntegra. Guarulhos é um dos, nós conseguimos isso, nós estamos em 10%. Só para você ter uma ideia, o estado de São Paulo, eu sou professor do estado, o estado de São Paulo não cumpre 1/3 de hora de atividade. O estado de São Paulo não cumpre 1/3 de hora de atividade. E Guarulhos nós conseguimos isso em 2014, o cumprimento da lei. Nós temos aqui, igualzinho à lei federal, o salário maior que o piso, né? Tem que ser no mínimo piso, nós temos um salário maior que o piso pelas campanhas salariais e tudo mais. E nós temos 1/3 da nossa jornada destinada à preparação, tanto via EAD, como presencial e como hora livre, tudo isso incluído, né, nesse espaço de 1/3 da hora de atividade. Então o Denilson faz esse trabalho, o Denilson está representando nós do estado de São Paulo, pela federação, então ajuda, orientando os outros sindicatos, estamos trabalhando com esse pessoal, Itaquá, Suzano, só para você ter uma ideia assim, das cidades, que ele acabou de fazer um trabalho agora, Hortolândia, está nisso daí, representando Guarulhos. A federação ela é composta por diretores de vários sindicatos. Ele representa Guarulhos. E ele está lá representando a gente. Trabalhando muito. Sheila Salles Romeira nos acompanhando. O ex-vereador Jonas Dias agora é nosso telespectador, hein? Gente boa. O Genaro Fiorillo, da GFF, grande empresa aí de comunicação da cidade de Guarulhos. O Edinho, meu amigo, lá do Taboão, tá me mandando aqui um telefone novo dele. Opa! Sérgio Mota também nos acompanhando. Jonas Dias tá dando parabéns para o programa. Ô, Jonas, manda um abraço aqui pro Pedro também, né? Jonas, meu amigo. Gosto dele, gente boa. Beto Soares, boa noite, Roberto. Programa inteligente. Deus abençoe a todos. A cada dia. Queria mandar um abraço a todos de Guarulhos e das redes sociais. Obrigado, tudo de bom. Beto Soares, obrigado. Carlos Alberto. Eduardo Camei nos acompanhando então, aqui. Um abraço pro Camei, mano. O Camei tá discutindo comigo no Facebook. Brincadeira, Camei. Um abraço. Camei é um cara muito gente boa. Ayrton Vilano, o Sassá do Trânsito nos acompanhando. Sassá, um abraço também. O Kaique Marcati, ele que é presidente do PHS. Rafael Garcia, boa noite. Pedro, um abraço ao Pedro. Muito bem. Denilson Bandeira, já falei aqui. Decinho Pompeu te mandando um abraço. Um abraço pro Decinho também. Washington Guarda, um abraço ao meu amigo Pedro Zanotti. Agradeço por todas as vezes que fomos beneficiados por esse cidadão de bem. Parabéns também, Roberto, pelo programa. O Washington é um cara, Roberto, eu vou fazer a propaganda do Washington. Você poderia até convidar ele um dia para vir no programa, porque o Washington ele tem um projeto, né? Ele faz parte de um projeto, vamos tomar cuidado com as palavras, ele faz parte de um projeto chamado Guard, que é da Guarda Civil Municipal e hoje está em conjunto com a Secretaria de Educação, que é um trabalho de prevenção das drogas lá no início, com as crianças. Então é uma equipe maravilhosa da Guarda Civil Municipal. Estão nas escolas, não só nas escolas municipais, em escola particular, escola do Estado, e ali com as crianças, através de um fantoche, através da brincadeira, colocando toda a questão do perigo das drogas. E esse projeto começou lá atrás, né, e até parabenizar o Gilvan, que várias mudanças que aconteceu na Secretaria de Segurança, e o Gilvan Passos teve, né, o secretário, teve a sensibilidade de entender. Eu tive a oportunidade de falar com o Gilvan, rolou uns rumores de uma época que o projeto era de outro governo, e o Gilvan entendeu, e o Guti também entendeu, claro, que não era um projeto de governo, era um projeto da cidade, é um projeto que, independente da sigla do partido, ele tem que ser aumentado, e é maravilhoso, cara. O pessoal do Guard, nota 10. O Washington é mais do que um amigo, sempre que precisar ele sabe disso. Eu sou fã do Guard. Muito bem, Francisco Brito, é ele que se aposentou, né? Parabéns, Chico. Foge da luta não, Chico. Eu falei isso daí pra ele. Parabéns, bom descanso. O Emerson da Carlimpe, o Sérgio Antônio da Silva nos acompanhando também. Opa, obrigado, pessoal, todos aqui. O Camei faz um grande abraço ao Pedro e a mim também. O Camei é gente boa. Sim, não. O Camei é um cara que o tempo que ele ficou na gestão, ele era assim.
A gente conversava, negociava, que seja, dá, não dá, a palavra do Camê é um cara assim. Ó, competente. e o Renan tá falando, depois de muito tempo, tô voltando a assistir, acompanhar o programa. Sucesso, Roberto, sucesso ao Pedro também. Renan Fernandes, muito obrigado aqui. Camila Castelhano, boa noite, Roberto. Parabéns, Pedro, pela excelente atuação como presidente do STAP. Opa! Castelhano? Castelhano. Pablo... Sobrinho do Charles. Ah, é? Manda um abraço pro Charles também, Castelhano. Opa! Pablo Rian, opa, meu queridão, deve estar assim para você esse aqui, meu queridão. Miriam Nunes também nos acompanhando, tudo de bom, boa noite para nós, obrigado. O Dienar está dando boa noite também. A Toninha e o Edinho lá do Taboão nos acompanhando, muito bem, obrigado a todos. Deixa eu só pegar uns nomes aqui, senão o pessoal briga com nós. Pô, o Pedro foi lá e você não falou no meu nome. Romildo Ferreira, boa noite. RJU, sai esse ano? Romildo, boa, Romildo. Pô, esse assunto é legal. Romildo, eu particularmente acredito que esse ano não. Porque tem um recesso na Câmara Municipal e outra coisa também. Né? Eu tenho um compromisso, quer dizer, eu não tenho só compromisso, o compromisso é com todos os servidores. Quando eu falo eu, na questão de ser presidente do sindicato, e estou representando todos os servidores. Tenho o compromisso do prefeito Guti, né? E conversando com ele em rádio, onde ele foi, que ele quer fazer um modo diferente. Ele quer conversar com o servidor, ele quer debater isso daí. E lógico que esse debate, às vezes as pessoas não entendem, Roberto, esse debate ele é feito entre a administração e o sindicato. O sindicato é o porta-voz da categoria. Isso, lógico, o sindicato não se furta a discutir com a categoria, né? Tem uma frase do Ayrton Televisão, eu vou usar, pedir autorização para o Ayrton para usar a frase dele, e o Ayrton fala isso daí, né? E é verdade. Você não discute com multidão. Não discute, não existe isso, discutir com multidão. Multidão que eu digo, discutir verdade. No bom sentido, discutir um projeto. Você não discute com uma multidão, são 21 mil servidores. Essa multidão tem que ter uma representação. E essa representação tem que ter o compromisso de voltar para essa multidão e falar o que foi discutido e tirar a vontade, né, o anseio dessa multidão e ser o interlocutor da coisa, não é? Falar. Entende? Então, assim, então tem esse compromisso do prefeito Guti, né, dele ter esse tempo de discutir, de construir, né, deve ter uma proposta, uma pré-proposta, e a gente quer discutir em cima. E nós, no sindicato, já vamos se reunir com um grupo de servidores que já procuraram o sindicato, de estar pegando algumas coisas, alguns anseios da categoria. A gente já tem uma experiência do RJU passado que não deu certo, né, por alguns erros. Eu acho que um erro principal do Almeida, um abraço para o Almeida, o ex-prefeito Almeida, faltou isso. E nem foi do Almeida. Infelizmente o Almeida, na época, eu acho que alguns secretários, alguns vereadores que eram da base, vendeu alguma coisa para ele que não era verdade e o Almeida acabou comprando. Eu acho que até na época o Almeida até poderia querer esse debate, mas ele sentiu que alguém vendeu para ele, tipo assim. Eu falo isso daí não é defendendo o Almeida, não, eu falo porque tem esse sentimento até na própria categoria. Alguém falava para ele assim: Almeida, o servidor está contente, manda para a Câmara, pode mandar, e não tem nem 1%. Nem 1% está gritando. E não era verdade. Eu tive a oportunidade de falar para o secretário na época, falei, não é 1% da categoria, todo mundo está gritando. Eu estou falando, é só a gente chamar um grande ato que vai encher. É que, não, então ele acabou acompanhando aí. O Guti, não falando que o Guti vai pagar para ver, eu sabe a experiência, mas eu acho que o Guti, ele tem essa intenção de discutir. Isso é bom. Ele tem essa intenção. Só se alguém também vender para ele que não precisa discutir. Mas eu acho que o Guti é muito mais acessível. Luiz Carlos Peninha, boa noite a todos. Manda um abraço pro São Paulino. Aê, Peninha. Deve ser para ele. Colou. Olha quem tá mais aqui, ó. João Darcio, abraço pro meu amigo Roberto, toda a equipe, abraço para o São Paulino Pedro. Veja se ele quer ir até a Arena assistir ao Timão, João Darcio. Ô, João, um abraço. Eu desejo sorte pro Timão. Não tanta sorte que ganha, mas que tenha sorte. Saúde, né? Saúde.
Ô, Pedro, olha, nosso tempo é muito curto, meia hora para o Pedro. Vamos falar rapidamente. E o novo presidente aí, Paulo Guedes, as declarações, inclusive já com, espero que volte atrás também, mas da destruição do Ministério do Trabalho, como é que você vê tudo isso? Então, Samuel, eu acho que o trabalhador, né, é uma coisa interessante. Eu acho que outros dirigentes sindicais, eu falo isso porque eu sou trabalhador da base. Né? Eu tenho um tempo no sindicato que eu aprendi muita coisa. Né? Muita coisa mesmo. O trabalhador não tem noção do que é o não ter o Ministério do Trabalho. Aliás, deixa eu só complementar que o Rafael Garcia, como sindicalista, como você vê a ideia do presidente Bolsonaro de extinguir a pasta trabalho e sintetizar junto com outra em uma nova pasta? E o diálogo com o Guto está melhor que outras questões, mas vamos pegar só a questão do... É isso aí, Rafael. Então, o que acontece? Quando você pensa em Ministério do Trabalho, as pessoas não têm noção de tudo que representa o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho é responsável, né, pela manutenção do FAT, que é do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que promove cursos. Né? A pessoa tem aqui a Secretaria de Trabalho, ela tem alguns trabalhos na cidade de Guarulhos, mas ela não tem noção do que o Ministério do Trabalho tem de tomar conta disso daí. E outra coisa preocupante, Samuel, é porque nós temos as delegacias regionais de trabalho, a fiscalização, principalmente na questão do trabalho escravo, na questão dos abusos que acontecem. E o Ministério do Trabalho, ele tem essa visão totalmente voltada para isso. Então, é preocupante. Quando fala em que vai terminar um ministério ou terminar uma secretaria, vamos puxar para o governo municipal, eu sempre gosto de falar com os trabalhadores né, com as pessoas comuns o seguinte, qual que é a nossa pauta? O que a gente sempre cobra numa eleição? Que as pessoas, que os políticos sempre falam. É tipo assim, é meio que um decoreba. Lutarei por mais educação, saúde, emprego, habitação e segurança. Verdade. Então essas coisas, ela tem um primordial. Não dizendo que os demais ministérios também não têm a sua importância, mas é a coluna. Prejudicará, né? Muito o trabalhador. É a pergunta do Eliel. Prejudicar, assim, até tem que entender a questão de tirar o status de ministério. Ele não fala ainda para onde, que pasta vai. Qual pasta que vai? Planejamento? Ele vai colocar o Ministério do Trabalho lá, mas assim, terminou o Ministério, não vai ter um orçamento destinado para o Ministério, vai ser um departamento. Vai diminuir as fiscalizações? Com certeza, isso daí é mais do que certo, porque infelizmente, né, na própria propaganda do candidato, ele nunca... Assim, o presidente eleito, o presidente do Brasil agora, né, o presidente do nosso país, o Bolsonaro, ele nunca escondeu a sua postura e as suas palavras, né? Não, é tão simples, é uma linha simples. Né? Tem um vídeo dele muito famoso, na entrevista ele fala, eu tenho conversado com alguns empresários e concordo com eles que os trabalhadores terão que ter menos direito para ter emprego. Bom, isso ele falou. Então, é o pensamento dele. Ele não tira, né, o mérito de ter 55 milhões de votos. Se as pessoas também acreditam assim, se o trabalhador acredita assim, hoje eu converso muito com o servidor. E eu estou sendo até rude, às vezes peço desculpa para alguns, que eu vejo alguns em me cobrar, e eu sei e falo, peraí, mas eu sei que você votou no presidente, é um voto seu e tal, mas você lembra que é uma das falas dele, que ele tem conversado com os empresários e concorda que os trabalhadores têm que ter menos direito? A gente vai ter... Você apoiou esse projeto. A pessoa tem que lembrar, entendeu, Sérgio? Eu realmente apoiei a fala do meu presidente, né? Meu presidente. Eu não votei nele, mas a maioria votou. Então a maioria quer. É isso que as pessoas não entendem. Eu tenho um grande amigo meu, acho que deve estar até assistindo, não vou falar o nome dele, e ele ficou chateado com as minhas posturas. Ele falou, pô, Pedro, você está criticando o presidente, nem tomou posse, está muito... Eu falei, pega uma postagem minha aonde eu faço qualquer crítica vazia ou tal. É que nem questão de fake news, essas coisas. Eu procuro compartilhar, pode olhar toda a minha linha. Se esses veículos de comunicação, não menosprezando os menores, mas se esses veículos de comunicação estiverem reproduzindo fake news, eles têm que pagar por isso. Então é lá G1, UOL, Valor Econômico, né? Que é esses que tem um nome, né, Roberto? Então, eu não compartilho Imprensa Viva, República de Curitiba, esse site que ninguém sabe onde é, numa garagem, se é que existe. Então eu falo assim, eu só falo em cima das falas, que nem você falou do Paulo Guedes.
né, a questão do Paulo Guedes da aposentadoria. Eu vou até falar uma fala agora que eu achei legal, que eu vi também no UOL, né, não sei se foi, deve ter sido falado dele, que o UOL não ia colocar. E o próprio Bolsonaro fala que não concorda com a reforma da Previdência, sacrifique os trabalhadores. Ele teve essa reflexão aí, eu tô falando bem do cara. Porque pela proposta do Paulo Guedes, o trabalhador não imagina o que vai acontecer. O Paulo Guedes quer fazer a mesma coisa que foi feita no Chile, que é a capitalização direta do cara. Isso daí, no Chile tem um monte de aposentadoria agora que é menor que o salário mínimo. Então é horrível. E até a questão da idade mínima, né, Sam? A gente tem que... O país é enorme, o país tem várias situações. Né? Então você põe uma idade mínima, 65 anos aqui em Guarulhos pode representar uma coisa, 65 anos no Acre representa outra. Aqui você deve ver mulheres hoje com 60 anos que são muito bonitas. Há 60 anos atrás, ou uma mulher de 60 anos lá no Nordeste, ela está acabada. Toda a questão climática, a questão do tem trabalho climática. pesado. Rapidamente aqui, o nosso tempo acabou aqui. Deixa eu só registrar aqui, ó. A Hilda Bessa, a Sheila Romeira aqui nos acompanhando. Felipe Mesquita Manda um abraço para Sheila. Sheila, um abraço. Ela falou que está acompanhando aqui o desenrolar do RJU. João Franzin, um abraço ao Pedro e a todos os companheiros do sindicato. Um abraço especial ao Roberto. Obrigado, Franzin. Beto Soares mandando um abraço para o Pedro. Bacana. Pedro, vê se aparece mais aqui. Meia hora é pouco para você. Não, lógico que eu vim conversar com você. Eu gosto de falar bastante, pior que eu falo muito. Mas eu vou aproveitar esse minuto aqui. 2 recadinhos rápidos, Roberto. Claro. Vamos lá. A partir de segunda-feira, você, servidor da saúde, que é sócio do sindicato, vai receber a visita de um diretor do sindicato. Por quê? Nós ganhamos uma ação de 2015 referente ao PEMAC da Prefeitura de Guarulhos. Nós entramos na justiça, a Prefeitura em 2015 deixou de pagar um valor que veio do governo federal, né? E nós entramos com a ação, não quis pagar até o fim do mandato. Aí tem até uma fala dessa, que quando eu falo essas coisas assim, aí eu falei, nós ganhamos e nós vamos cobrar agora. Só que aí a sentença fala que tem que executar pessoa um por um. Entendeu, Roberto? Então nós vamos precisar de procuração de um por um. Então você, servidor da saúde, que é sócio do sindicato, você vai receber essa visita para assinar a procuração, para nós estar cobrando a prefeitura para estar depositando na sua conta. Tem que se filiar primeiro. Tem que se filiar, porque não tem como, né, Roberto? A gente não tem. Como é que eu vou pegar uma procuração de alguém que não quis fazer parte, né Serginho? Eu vou lá pro motoclube, chegar lá, dar ordem no motoclube, sem participar, sem ser sócio, então não tem como. A segunda, Roberto, que é a nossa festa. Né, o pessoal sempre cobra, lembra? O Curupaco hoje não está assistindo. Vamos lá. O Roberto, dia 8. Estão convidados. Dia 8, aniversário da cidade de Guarulhos, no sábado, no nosso clube de campo, a nossa tradicional festa. O servidor sempre participa. Show, carne, show, sorteio. O nosso sócio, tudo gratuito, não paga nada, né? Já é associado. E a festa é muito legal. O início da entrega dos convites na nossa sede é a partir do dia 16 e vai até o dia 6. Vai chegar um jornal na casa do sócio explicando isso daí. Aliás, o Felipe Rios perguntou, só sindicalista vai receber? Sindicalizado vai receber? Isso. Só porque não tem como, Felipe. É assim, a sentença ela diz que tem que executar um por um. Como que eu vou ter uma procuração, eu vou pedir assinatura de uma procuração de alguém que não quis ser sócio sindicato? É uma opção. Eu ser sócio sindicato é uma opção. Eu sou ou não sou. Né? E tem um departamento jurídico lá. E esse departamento jurídico, ele, nessas ações, ele é do associado. Lógico que na ação geral não. Isso, infelizmente, foi o que nós alertamos lá atrás dessa reforma trabalhista. Ela levou o trabalhador para esse caminho. Muitos ficaram felizes, né? Não tem mais imposto sindical. Legal, agora não contribuo com mais nada. Só que ele esqueceu a segunda parte da coisa. Eu não contribuo com mais nada. E como fica a questão das ações do sindicato? Então a justiça, várias postagens, você vê que da Justiça Santa Catarina já tem decisões loucas. Trabalhador queria cobrar algo que estava na convenção coletiva da categoria, o juiz entendeu, por ele não ser sócio sindicato, ele não tinha direito que estava na convenção. Pedro, vamos ver se a gente faz um debate aqui, convidar você, o Pereira, o pessoal da construção civil, dos aeroviários, dos condutores,
para a gente fazer um debate só Condutores, sobre isso eu aí. tenho que mandar um abraço pro Brinco. Brinco, parabéns pela campanha. Foi maravilhosa. Eu, né, fiz parte de uma maneira ou outra, todo mundo sabe, para estadual. Estava apoiando o Maurício Brinquinho. Que eu acho que o trabalhador tem que ter mais representação. Né? Eu até brinquei, meus votos foram todos classistas, não é segredo para ninguém. Eu votei sempre em pessoas ligadas ao trabalho. E o Brinco tá de parabéns e um super cara também. Um abração para ele e para todos também, pro Marcelo, pro Pereira, pra rapaziada toda. Eu não tive essa oportunidade dando no ar. Parabéns pro Brinco. Perfeito. Vamos para um rápido intervalo. Em instantes aqui, vamos estar aqui com os candidatos da OAB Guarulhos. Rapidinho, estamos de volta. Comerciário, esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Com potencial empreendedor e inovador, a Flatel apresenta em seu portfólio soluções em operações logísticas, tornando-se uma parceira importante na potencialização de vendas. Com capital humano qualificado e comprometido com os resultados, a empresa se destaca por seus processos integrados e padronizados, certificados pelo ISO 9001 e Anvisa. Flatel, transportando sonhos, armazenando qualidade. A Acerte Guarulhos visa organizar os servidores e trabalhadores da administração pública diretos e indiretos. Para seus filiados, a associação busca oferecer diversos benefícios, como serviços de assessoria jurídica, preços acessíveis em convênios odontológicos, descontos em hotéis e clubes de férias e um salão de beleza recém-inaugurado em sua sede com atendimento de cabeleireira e manicure. Faça parte da Acerte Guarulhos. Visite a sede na Rua Claudino Barbosa, número 185, no Macedo. Compras, diversão e conveniências. Tudo isso próximo a você. O Shopping Bom Sucesso traz um mix de grandes marcas e uma excelente estrutura de serviços e alimentação. Shopping Bom Sucesso. Bom porque é pertinho, sucesso porque é prático. Com uma trajetória que vem desde 1958, o Sincoverg, além de ter conseguido diversos avanços e importantes acordos trabalhistas, fortalece cada vez mais a prestação de serviços para seus associados e dependentes. Faça parte do Sincoverg e conheça todas as vantagens de ser um associado. Fundado em 1973, o Roda Center é o primeiro centro automotivo de Guarulhos. Com uma equipe especializada e equipamentos com alta tecnologia, trabalhamos de forma rápida e progressiva, atendendo a demanda e às necessidades de cada cliente. Roda Center, 46 anos de tradição e inovação andando juntas. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Direto da Redação com algumas das principais notícias desta quarta-feira. A decoração natalina aqui da cidade de Guarulhos será realizada no Bosque Maia, Terminal Pimentas e também no Lago dos Patos. As empresas responsáveis pela decoração, de acordo com a Prefeitura, serão a Balduco, além do Parque Shopping Maia, a Associação Guarulhos Food Truck e a MRV Engenharia. As empresas devem começar a instalação da decoração no dia 19 e a inauguração será realizada no aniversário da cidade de Guarulhos,
que completará 458 anos no próximo dia 8 de dezembro. A equipe do Botafogo do Rio de Janeiro anunciou a contratação de uma das revelações do Flamengo de Guarulhos na segunda divisão do Campeonato Paulista. O jogador em questão é o meia Zé Gatinha, de 21 anos. Ele, que já está treinando com o time sub-20 do Fogão há 2 semanas, assinou um contrato de experiência com o time carioca até abril de 2019, podendo ser renovado até o fim da temporada. A cidade de Guarulhos está recebendo 2 unidades do supermercado Compre Bem neste mês de outubro. Com um investimento aproximado de 10 milhões de reais, as 2 lojas, uma localizada no residencial Parque Cumbica e a outra no Cumbica, geraram, segundo a empresa, 300 empregos diretos e indiretos para o município. O supermercado Compre Bem é a nova bandeira do GPA, um dos maiores grupos varejistas do país. E chegamos ao fim do nosso Direto da Redação. Até mais! Muito bem, voltamos aqui aos estúdios. Olha, hoje nós temos o prazer de receber aqui a Chapa 2, que concorre à OAB Guarulhos, uma entidade de grande necessidade para, segundo o meu pensamento, para a cidade de Guarulhos, para o estado, para o Brasil. Temos o prazer de receber o Dr. Edson Belo, que é o candidato a presidente da Chapa 2. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Samuel, e aos internautas e telespectadores. Boa noite. E a doutora Selma, ela que é candidata a vice nessa chapa. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, boa noite pelo convite. Nós não conhecemos bem a questão do direito, Mas vamos tentar pegar as informações mais importantes. Primeiro, eu acho que qual a importância da OAB, doutor, para o advogado e para o cidadão comum? Qual é o nível de importância de uma OAB forte? Samuel, obrigado por essa pergunta. Aliás, essa pergunta ela está sendo discutida por mim em uma tese de doutorado agora na PUC sobre a constitucionalização da advocacia. É uma filosofia política que garante o cidadão, o Estado e a efetivação da justiça. Então, a OAB ela foi pensada na Constituição justamente para guardar a própria Constituição. E consta da Constituição o Estado, o cidadão, os entes públicos, as demais instituições. E ela foi pensada como uma função essencial à administração da justiça e o advogado indispensável a ela. O advogado como garantidor do cidadão, cláusula pétrea, a autoridade constitucional para guardar o cidadão e o Estado. Então você tem o advogado público e o advogado privado. E esta constitucionalização deu ao advogado um status de guardião do cidadão e do Estado. Portanto, nós precisamos, na realidade, tratar das questões da cidadania, da dignidade humana e também da política, que faz parte da ordem. A ordem não pode ficar jamais alijada, distante das questões sociais dos municípios especialmente. E aqui você teve conhecimento, que você é muito bem informado, é que um hospital por pouco não fechou, por uma ação de um advogado aqui de Guarulhos e também uma petição que nós fizemos para o prefeito para que não fechasse um hospital, e a OAB foi silente, não falou nada e continua até hoje sem falar nada. As questões do transporte coletivo também aqui de Guarulhos, onde nós fizemos 3 ações populares nos últimos anos, com liminares deferidas, viemos até aqui em um programa que você convidou para falar a respeito, e a OAB também não falou nada. E nós temos o transporte público hoje em Guarulhos, onde o cidadão, o munícipe, paga 2 valores. Se ele pagar em cartão, paga um valor. Se ele pagar em dinheiro, paga outro valor.
Então, Samuel, em resumo, a importância da OAB no município ela é essencial, ela é constitucional, ela é fundamental. E a existência do advogado é para garantir o cidadão, sobretudo quando o Estado e o município não agem. Eu queria perguntar para a doutora Selma sobre dois casos, né? Mas no caso de uma advogada que ela foi detida, foi algemada na frente de uma juíza, e em Guarulhos a doutora Márcia, que acabou se machucando, que ela estava num movimento social, tal, ela estava acompanhando uma audiência pública. A GCM foi para cima, acabou machucando ela, talvez nem tanto, mas ela foi de uma certa forma ofendida na sua dignidade e independente de qualquer coisa. Qual a importância de ter uma mulher como vice e qual a importância da OAB também para defender as advogadas? Porque, como eu falei, se vira mania ofender as advogadas, daqui a pouco está todo mundo sendo preso. Verdade. É o seguinte, na realidade, o que eu penso é o seguinte, existe realmente um desrespeito e eu acredito que não seja só também na nossa classe, eu acho que é um desrespeito geral, às vezes uma falta de bom senso, né? E isso se tornou algo assim que a liberdade da pessoa, a minha vai até onde começa a sua. E nós acabamos perdendo isso com o tempo, e isso é inadmissível. Essas condutas são abomináveis, eu não compartilho disso. E também acho que nós temos que ter, a OAB tem que ter posturas de nós termos mulheres à frente, não para cobrir cotas, porque às vezes a nossa comissão, a nossa vontade é de formar, mostrar valores para que a pessoa venha e queira realmente participar para tentar diminuir o máximo, não é, doutor? A discriminação existente. Eu em particular, sou advogada e eu desde 1990 estou na área, sou formada em 94, tenho 28 anos de profissão. Eu nunca fui desacatada por ninguém e eu nunca tive nunca sofri nada a respeito. Isso eu digo eu nunca, assim, sempre fui muito combativa, mas assim, conhecedora dos meus direitos, sempre a OAB tem que ter políticas sim, nós pensamos inclusive até que nós temos a comissão de prerrogativas, né, doutor? E eu conversando com o doutor Belo disse, a comissão de prerrogativas existem plantões que é justamente para impedir esses abusos do magistrado. Mas o que mais me deixa indignada, Roberto, é por conta do que essa juíza ela frequentou os mesmos bancos de faculdade que nós, advogados. Sim. Ela aprendeu a mesma coisa que nós. E ela não está numa postura diferente porque não existe hierarquia. Então, assim, eu acho que às vezes também nós precisamos tentar corrigir, às vezes, um problema lá de dentro da faculdade. Uma fiscalização mais atuante da ordem. E a ordem pode fazer isso. Nós criaremos, eu falei, como eu sou professora também, eu tenho uma preocupação muito grande com o acadêmico. Então eu digo assim, o meu é no geral, não é só a mulher. Eu acho que são todos advogados. Essa violência que ocorreu, quer com a doutora Márcia, quer com a doutora Valéria... Que o Brasil está contaminado. Está contaminado. Isso não pode ser só com elas, isso não poderia ocorrer com ninguém no exercício da sua profissão. Com nenhuma profissão. O desrespeito. Eu sou da época em que, quando a diretora da escola entrava na sala de aula, nós tínhamos que levantar. Hoje o povo levanta para bater. Nossa, perfeito. Isso é inadmissível, eu não estou dizendo na OAB, eu estou dizendo de modo geral. Perfeito. Então, assim, onde que está o problema? Eu costumo dizer o seguinte, eu não posso pegar um adulto que já está formado e tentar mudá-lo. Então, assim, o que nós precisamos fazer? Eu entendo que uma fiscalização mais atuante, nós criaremos, em São Paulo tem a Comissão de Fiscalização dos Estudos Jurídicos e tem inúmeras finalidades, dentre elas ajudar a advocacia, ajudar as universidades, mostrar o que é uma prerrogativa, para que serve a comissão, tanto da mulher ou qualquer outra comissão existente, mostrar os valores éticos profissionais. Isso tem que aprender dentro da faculdade. Não estou dizendo que não aprende, mas em parceria com a ordem é muito melhor. Gilberto, Tadeu, Júcio, doutores, vamos em frente aqui, tá? Vamos em frente, vamos que vamos. Gilberto, deve ser doutor Gilberto, Tadeu, está nos acompanhando aqui, muito obrigado.
Marcos Caneste, boa noite. Força Chapa 2, rumo à vitória. Muito bem. Muito bom. Rona Frangão, Hilda Peça, todo mundo nos acompanhando aqui. Eu achei muito bonito o que a doutora falou. Eu só quero relatar que eu estava em Londrina e eu vi meus sobrinhos netos e cumprimentar minha irmã. E eles juntaram as duas mãozinhas, né? E alguns já até grandes, né? E pedia a bênção. Parece uma coisa tão boba hoje, mas é uma questão de respeito, sabe? É respeito aos mais velhos. Eu acho que respeito, tudo começa pelo respeito, como diria a Rede Globo. Mas eu queria perguntar para o doutor Belo, qual é a diferença da chapa 2 para as outras chapas? O que o advogado vai ganhar escolhendo a chapa 2? Qual o diferencial? Obrigado por essa importante pergunta, Samuel. A chapa 2, ela vem na realidade para trazer mudanças verdadeiras na OAB de Guarulhos. E primeira coisa é trazer a OAB de volta para os advogados. Samuel, agora mesmo nós estamos vindo, né, do Taboão, uma região onde tem um número gigantesco de advogados, onde 99% deles se sentem excluídos porque a ordem nunca aparece por lá, a não ser em época de campanha política, né? E isto, na realidade, é algo muito ruim. Então, integrar o advogado à OAB. O advogado hoje se sente muito a OAB está muito ausente neste caso. Segundo, a gente precisa dar um choque de gestão, porque a ordem acabou perdendo, né, andando para trás em muitos assuntos, principalmente com relação à defesa da advocacia. Hoje o advogado não é respeitado mais no fórum, os juízes demoram com o processo, as guias de levantamento demoram, se eternizam, não há uma atitude concreta da ordem para com relação ao advogado. E com a chapa 2, nós vamos mudar isso, porque no primeiro trimestre nós vamos dar um choque de gestão com o advogado, com a diretoria a diretoria da OAB dentro do fórum, Samuel. Vamos atender o advogado na casa dele, que é a Casa da Justiça, onde ele verdadeiramente trabalha. E terceiro, nós vamos estabelecer uma coisa bem clara que está assustando a advocacia de Guarulhos, pelo menos nas últimas 3 gestões. Deixar bem claro para todos que a chapa 2 vai dialogar com todas as instituições jurídicas, todas as entes públicos, prefeitura, estado e tal. Nós somos independentes, nós vamos trabalhar em parceria e jamais queremos nenhuma intervenção política dentro da ordem. Isso vai acabar com a chapa 2 verdadeiramente, porque nós temos autonomia para fazer isso. E nós temos histórico de trabalho e especialmente o apoio da advocacia, que hoje clama por uma mudança concreta e deixar, na verdade, de ser refém de partidos políticos e, sobretudo, da prefeitura. Por isso é que a chapa 2 vem para transformar verdadeiramente a advocacia guarulhense. Jéssica Caroline nos acompanhando, Decinho Pompeu, a arquiteta Magda Berberich, o Rona Frangão, o Eduardo Henrique Martins, ele é tesoureiro da Associação dos Arquitetos e Engenheiros de Guarulhos. Henrique Lameirão, se não me engano, é advogado. Lameirão. Sim, doutor Lameirão. Doutor Lameirão, grande advogado. Lameirão. Doutor Alessandro Ortiz também está acompanhando. Também. Marcos Caneste, Gilberto Tadeu, Eliel Nunes, Márcia Regina, muito obrigado. Doutor César Sansuniuk nos acompanhando também aqui. Que bom, mandamos um abraço também. Um abraço para todos eles. Todos nos acompanhando aqui. No que a chapa 2 será boa para a população de Guarulhos, doutora? A população também será recebida dentro dessa nova OAB, se vocês chegarem a estar lá dentro? Porque de vez em quando parece que para contratar um advogado às vezes se gasta muito, e às vezes a população mais carente também necessita desse apoio. Como eu disse no começo, a OAB ela é bem maior e ela não tem o direito de trabalhar só para os advogados, que ela Sim. tem uma nova postura, ela tem uma importância nacional incrível. E muitas vezes a população mais carente ou a pessoa que não tem uma orientação precisa desse apoio. A chapa 2 dará esse apoio também para
a população que não seja advogada, eu como jornalista, outras pessoas, a gente pode contar com vocês, caso vocês estejam eleitos? Então, olha só, a OAB, Roberto... Vocês teriam pernas para isso também, então, né? porque também, assim, nós somos uma subseção e nós dependemos da seccional, que na realidade nós somos um bracinho, né? Sim. E assim, nós temos que atender a exigência da necessidade desse pessoal que é inscrito na comarca de Guarulhos e na subseção. O que é importante? A OAB, além de ter toda essa função que o doutor Belo bem explicou aqui, que não tem nem que acrescentar, mas em relação à independência, em valorizar o advogado, profissionalizar, nós temos uma responsabilidade social também. E essa responsabilidade social, nós temos alguns projetos na ordem que vem inclusive da seccional, que é OAB vai à escola. Esse OAB vai à escola, qual é a intenção? É de levar a cidadania à população. Eu já pertencia a uma diretoria e que hoje isso não existe mais. Eu era tesoureira e como tesoureira eu tinha uma liberdade um pouco restrita, porque quem manda mesmo, o sistema é presidencialista. Nós estamos ali apoiando, não é isso, doutor? Nós estamos apoiando ele, mas assim, eu tenho as minhas funções estatutárias ali e eu, praticamente, o meu regulamento, eu vou cumpri-las. Mas a OAB, ela poderia participar de ações sociais, levando palestras esclarecedoras, e isso, sim, nós temos, porque isso é o trabalho social. Alguns advogados, através de algumas comissões que nós podemos instituí-las e algumas existentes. Então, assim, na nossa administração, se eleito formos, o que nós pensamos em fazer? Eu costumo dizer o seguinte, a OAB vai à escola, a OAB vai às universidades, a OAB vai aonde a sua relevância for solicitada e necessária. E nós faremos esse trabalho. Nós temos o trabalho social, de ações sociais. Havia uma época que a gente também fazia alguns atendimentos e os esclarecimentos nós podemos fazer esclarecendo a população, porque o que nós percebemos é que a maioria das pessoas não tem conhecimento, não procura porque não sabem. Então, assim, e o que a ordem tem que fazer? Qual é o papel? Nós podemos indicar, se você precisar disso, não tem condições, você pode se socorrer da defensoria, da assistência, e aí a OAB informar isso para as pessoas, porque aí nós não podemos ter esse atendimento, né, salvo engano, dentro da casa para pessoas que não advogados. Mas nós podemos fazer trabalhos sociais com comissões, e essas comissões podem divulgar nos bairros as necessidades. E isso há muito não se vê. É o que nós falamos. Se os advogados estão jogados, quem dirá a sociedade que não pertence a essa classe? Se quem pertence já está abandonado nos bairros, na área metropolitana. Quantos advogados temos em Guarulhos? 5.000. Mais de 5 mil, quase 6 mil. Quase 6 mil advogados. E todos necessariamente têm que estar ligados à OAB. Todos são vinculados ao OAB. Esses 6 mil são vinculados. Tem estagiários e advogados nessa listagem. Perfeito. Eduardo Eguchi, boa noite, Roberto. Boa noite, doutora Selma. E um fraternal abraço ao doutor Belo, Eduardo Eguchi. Um forte abraço para o nosso querido amigo e irmão. A doutora Hilda Bessa está desejando sucesso. Belo sucesso para você. O Sérgio Paradela, oi, boa noite, tio. Olha, um abraço, tenha uma ótima semana. Obrigado. Sérgio Paradela, que mora ali na região de Itaim Paulista. Um abraço, Serginho, para você e para a esposa aí. Agradecer aos dois, os doutores aqui, o programa sempre está à disposição, porque a gente reconhece a importância da OAB. Não estou jogando conversa fora, por isso que a gente até cobra, né? Eu sempre costumo dizer que às vezes a OAB é um canhão, sabe, morto ali, que ele poderia dar um monte de tiro aí, num bom sentido, né? Sim. Para dar uma sacudida na nossa sociedade. E agradecer muitas palavras da doutora. Obrigado, doutora. Eu que agradeço e no que precisar nós estamos à disposição. E eu tenho certeza que se eleitos formos, quando você novamente nos chamar, vai dizer, realmente a Chapa 2 fez um divisor de águas e nós temos uma OAB diferente do que nós temos aí e cumprindo efetivamente o seu papel. A nossa função justamente é essa. Nós queremos resgatar a dignidade do advogado e resgatar a nossa entidade de classe, que é a maior entidade e mais respeitada que tem. Então nós vamos fazer valer isso.
Perfeito. Doutor Belo, quem quiser conversar com a chapa, com o senhor, com a doutora Selma, liga para onde, contata vocês aonde, Facebook, telefone, WhatsApp? Samuel, inicialmente agradecer novamente o espaço, tá? Isso é necessário porque precisamos conversar com a sociedade e com os advogados aqui. Obrigado mesmo por esse espaço. Nós temos no Facebook o canal Chapa 2 OAB para Todos. E lá nós temos... devagarzinho para o pessoal Chapa 2 OAB para Todos, né? Aqui de Guarulhos. E lá nós temos os canais que podem entrar em contato conosco. E Samuel, eu quero agradecer você novamente, porque todas as vezes que tem eleição aqui na Ordem, você é um jornalista sempre antenado que abre o espaço. E a advocacia de Guarulhos, posso prometer a você, a Chapa 2 vai transformar a advocacia. E ninguém precisa temer nada, porque nós vamos dialogar, mas vamos fazer com que a Ordem seja independente e apoie todos, a sociedade, os políticos, os advogados, sobretudo. Muito obrigado e um beijo no coração de todos. Eu que agradeço, agradecer ao pessoal que nos acompanhou. Amanhã temos mais programa aqui a partir das 19 horas. Às 13h30 até às 14h30 tem a reprise do nosso programa. Depois vocês só pode procurar em todas as nossas redes sociais, tem tudo lá, muito bacana. Fiquem agora com o querido Padre Kleber Leandro. Um abraço. Olá, meu irmão, minha irmã, nesta quarta-feira, dia 7 de novembro, queremos parabenizar todos os irmãos e as irmãs radialistas nesse dia especial. Parabéns por comunicar a vida, por comunicar o amor, por comunicar a alegria, anunciando sempre a salvação e a paz. Vamos meditar o Evangelho de Deus, o Evangelho do dia, a palavra que cura, a palavra que salva, a palavra que liberta. Do Evangelho segundo Lucas. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não poderá ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não poderá ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Qualquer um de vós que não renunciar de coração a tudo que tens, não poderá ser meu discípulo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos dar agora a bênção da saúde para você, para a sua família, para todos os enfermos. Curai, Redentor nosso, pela graça do Espírito Santo, a enfermidade dos vossos filhos e filhas. Sarai suas feridas, expulsai para longe deles e delas todo sofrimento espiritual e corporal, para que, restabelecidos pela vossa misericórdia, possa retomar suas atividades normais. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém.